E muito boa noite a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube. Também é você que nos ouve através dos 570 AM da Clube. E nós estamos aqui nessa noite de quinta-feira para trazer para você um bate-papo bem bacana a respeito de psicológico, né? A parte emocional, a parte Oi? Acho cognitiva que da sua travou. cabeça, principalmente nessa Oi? época de quarentena. O pessoal tá meio maluco com o que tá fazer, como mexer, como não mexer, enfim, é muita doideira na cabeça da gente, né? E como evitar que essa doideira chegue e às vezes até extrapole os limites. Por isso nós vamos conversar com o Guilherme do Prado, é baririense, mora em Bauru hoje, ele é psicólogo, formado, também pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, atende no programa de apoio social da comunidade Bom Pastor e também faz atendimentos clínicos de psicólogo. E vai falar com a gente um pouquinho a respeito disso e também sobre outros assuntos também que vão ser bem bacanas. O bate-papo vai valer bastante a pena. Você que está aí sem fazer muita coisa agora à noite, acompanha aqui que você vai com certeza gostar bastante do bate-papo. Também você que está aí nos 570M, acompanha esse bate-papo aqui que vai ser bem legal com o Guilherme. Eu já vou dividir aqui a tela com ele para aproveitar e saudá-lo nessa noite aqui de quinta-feira. Boa noite, Gui. Um abraço. Obrigado por participar com a gente. Boa noite, Diego. Um prazer estar participando com vocês, a Bariri Rádio Clube, que faz parte, né? Faz parte fez parte da minha infância. Até hoje em dia acompanho as reportagens. Também praticamente crescemos juntos, né, Diego? É E agora verdade. vivendo esse momento atípico, voltando a se falar, num momento diferente, não só meu, seu, de Bariri, aqui de Bauru, da humanidade em si, né? Então, algo diferente, vamos trocar uma ideia aí bacana e compartilhar um pouquinho das experiências. Ô Gui, antes da gente entrar na parte profissional aí, que você vai ajudar a gente com essas dicas de comportamento, de como driblar essa, às vezes até ansiedade que acaba chegando na vida das pessoas, eu queria saber aí de Bauru, como é que você está vendo, como é que o bauruense está enfrentando essa quarentena? Tá levando a sério ou tá todo mundo meio a Deus dará? Aqui em Bariri o negócio tá meio sorta a coisa, cara. Como é que tá em Bauru? Uhum. Bauru tá. Se você sair para a rua agora, principalmente no centro da cidade, é aquele clima de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo. Não tem ninguém na rua. Claro, existem algumas pessoas. No ponto de ônibus, existem as pessoas no ponto de ônibus, mas não é aquela aglomeração que você vê num dia comum. Até estranhei outro dia, descendo, né, para ir para o trabalho, todos os carros nas vagas do condomínio. Eu olhei e falei, será que é domingo hoje? Será que eu estou perdido no tempo? Claro, a quarentena deixa a gente até um pouquinho perdido no tempo. A gente não sabe se é sexta-feira, quinta-feira, mas o pessoal anda levando bem a sério mesmo. Um tanto quanto preocupado, né? Aqui em Bauru já foram confirmados 3 casos. Ontem foi confirmado, né, o último caso, aí, o terceiro caso. E o bacana é que a Prefeitura de Bauru coloca no próprio site do município placar, quantidade de pessoas contaminadas até o momento, quantidade de casos suspeitos ainda em averiguação. O pessoal aqui em Bauru está bem assim comprometido. Claro, existem as suas exceções, mas é um verdadeiro clima de feriado na cidade, Diego. Aqui em Bariri o pessoal tá muito na rua. Não sei se você chegou a visitar aqui os seus pais ultimamente, mas a coisa o pessoal tá meio, não tá muito levando a sério. Não sei se o pessoal não sentiu ainda que os riscos do vírus, ou de repente, por não ter tantos casos confirmados aqui na região, o pessoal tá achando que não vai chegar. Você chegou a visitar os seus pais aqui? É mais ou menos como tá Bauru ou tá diferente, ô Guilherme? Os meus pais eu não tenho visitado com frequência, até mesmo porque meu pai já entra na faixa, né, mais de 60 anos, a minha mãe no grupo de risco por comorbidades, né, a pressão arterial. Então, de fato, final de semana eu estou em casa sozinho aqui, quase roendo, né, o pé
do sofá procurando mil atividades para fazer. As pessoas perguntam: o que eu tenho que fazer para superar a quarentena, esse período difícil? Mas, assim, é um problema não só de um aspecto clínico, né, referente à psicologia, mas também afeta. Então, ainda sobre a pergunta, precisei ir até a casa deles no último sábado, não entrei, a gente ficou assim numa distância, eles lá dentro e eu de fora, parecia meio que a gente tava quase gritando um pro outro, né? Mandando Ó, carta. e aí, como que tá? Falando de WhatsApp, né, da calçada para dentro. Mas eu estranhei bastante, porque parecia que eu tava num outro mundo. As pessoas na rua, a vida normal, falei, ué, acho que aqui o coronavírus tá meio que isolado a coisa, eu acho que não vai chegar, não. Acho que vou ficar por aqui. Mas eu levei um certo susto, sim. O Guilherme também ele tem uma particularidade que ele passou, né, um tempo atrás aí, pela aquela questão da gripe suína, o H1N1, que foi uma outra pandemia que nós tivemos. O pessoal às vezes compara o H1N1 com o coronavírus pela forma como se propagou, pela forma como chegou. E o Guilherme sentiu na pele como foi ser uma pessoa contaminada pelo H1N1, né? Estar aí correndo risco, inclusive, eu me lembro que o Guilherme ficou mal mesmo, ficou bem aí debilitado de saúde. Queria que você relatasse um pouquinho, Guilherme, como é que foi para você aquele momento que você descobriu que estava com H1N1, se você acreditou naquela situação, porque é bem semelhante, mas é muito diferente ao mesmo tempo, né? Porque hoje nós temos o mundo parado, no H1N1 não foi dessa forma. Então eu queria saber de você como é que foi que você recebeu a informação, se você tinha uma crença com relação à realidade da H1N1 e o que você sentiu quando passou por isso. Quando começou a surgir os primeiros relatos, né, que lá no México, nos Estados Unidos, estava surgindo um novo tipo de gripe relacionado ali à linhagem suína, a gente nunca acha que vai bater a nossa porta, né? Ah, imagina, tá longe. Ou eu aqui em Bariri, imagina. Um pouco o que o pessoal ainda pensa hoje. Acha, imagina o coronavírus, onde que já se viu que eu vou ter? Não, isso aí pode acontecer lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, na Europa. Isso nunca vai acontecer. E eu tinha isso, a pandemia do H1N1, da gripe suína, aconteceu em 2009. E estava no último ano da minha primeira faculdade e era jovem. Tinha 20 para 21 anos e era aquela fase de baladinha, vamos sair, vamos curtir, vamos aproveitar. Meus pais sempre foram muito precavidos com relação a isso. Guilherme, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo, não sai, pode acontecer você pegar. Nossa, imagina, pai, isso aí não está longe. E eu me lembro que os primeiros relatos começaram a acontecer em junho, maio, junho. Para quem até gosta de futebol, os times do México na Libertadores de 2009 foram excluídos da Libertadores. É verdade. Então a gente começou a ver assim algo acontecendo, mas estava distante. Em agosto, se eu não estiver enganado, julho, agosto, surgiu o primeiro caso no Brasil. Em agosto, as aulas eram para voltar normalmente. Em setembro, o feriado de 7 de setembro aconteceu numa segunda-feira. E eu me lembro bem que naquele final de semana, em Bariri, teve um baile à fantasia no Clube Umuarama. Não sei se ainda existe os bailes da fantasia, Sim. mas... Por hora é suspenso. Sim! Então eu me lembro que aquele final de semana, eu e meus amigos saímos na sexta-feira, no sábado a gente foi pro baile à fantasia, o domingo, que era a véspera de feriado, a gente foi até o pub em Jaú, que era o point do momento. Só que sem tomar nenhuma precaução, nada. Segunda-feira foi feriado, terça-feira normal. Fui trabalhar normalmente na terça-feira, na quarta-feira acordei também normalmente, bonitinho. Na época eu trabalhava no escritório Alfa.
Acordei, fui trabalhar. Depois do almoço também fui naturalmente trabalhar, não estava sentindo nada. Início da tarde começa uma dor muito forte nas juntas, assim, parecia uma dor de fratura, luxação, era algo muito forte mesmo. Só que eu pensei, pô, deve ser algum cansaço, alguma coisa, não via a hora de ir embora para poder deitar. Final da tarde, começaram alguns espirros, uma tosse, eu falei, epa, acho que eu tô resfriando. E a coisa, ela ia muito rápido, ela evoluía muito rápido. Só sei que em questão de meia hora foi o tempo de eu sair do trabalho, chegar em casa, eu já estava queimando de febre. E era uma febre assim, de 39, batia 40 e ela não abaixava. Então, eu via no rosto principalmente do meu pai, uma cara de preocupação, mas também ao mesmo tempo eu avisei. É o famoso eu avisei. Eu falei para você, e eu ainda falei, macha, pai, é só uma gripe, um resfriado, amanhã você vai ver, eu vou acordar bem. Só que o quadro, ele foi piorando, né? Não se falava, não se tinha ainda um tratamento específico, né, para a gripe suína, por H1N1. Tanto é que, à época, eu não vou lembrar nomes, mas a gente tentou contato com o infectologista da cidade, ele estava num congresso, acredito que ele até estava estudando a respeito, né, dessa nova gripe que estava surgindo. Uhum. E minha mãe falou, pô, você passou até ontem, né, fazia 10 anos, aí com o Dr. Gonzaga, que era o pediatra, né, que me atendia à época. Vamos até ele para ver o que ele fala. A gente foi, passamos por uma consulta e ele foi claro. Não tinha como saber se era uma gripe A, gripe C, gripe D. Não tinha como saber até o momento. E a gente começou um tratamento de uma gripe, antibiótico, né, para baixar a febre. E fazendo todo aquele acompanhamento, porque a gripe suína ela tinha uma evolução muito grande. O quadro pneumonológico, não sei se eu estou falando certo. A evolução da pneumonia ela era muito rápida. Então, sempre fazendo radiografia, até que controlado, só que o meu quadro ia piorando. Chegou um determinado momento que eu já não conseguia comer. O que eu comia, eu vomitava e queimando de febre. Eu me lembro que Ana Maria Braga e Luciano Huck eram meus amigos, assim, muito próximos, porque era a única coisa que eu conseguia ver. Não conseguia levantar, porque era algo debilitava demais. Passado aí uma semana não houve melhor e eu cada vez mais debilitado. Aí a gente começa a apelar, né, para as nossas crenças. Pelo amor de Deus, me ajuda, a coisa tá pegando. Voltamos, né, no Dr. Gonzaga, ele fez uma ligação, acredito que por um infectologista, que eu não me lembro o nome, e eu fui internado às pressas, na Santa Casa de Bariri. A época, a Santa Casa de Bariri, ela era, não sei como que é hoje, mas ela era muito competente, fui muito bem tratado, né, fui direto para o isolamento, tinha um setor de isolamento feito para isso, tinha uma pessoa de outras cidades, cidades de fora, as pessoas de fora vinham até Bariri, e aí fiquei internado, mas assim, como eu falei, a gente tinha noção, que o Tamiflu era um antiviral, que pudesse dar certo, mas não tinha uma vacina, um tratamento, né? A gente foi indo, eu me lembro... Que momento desse percurso aí, Gui, que vocês descobriram que era de fato o H1N1? Boa pergunta. Acredito que eu já estava uns 2, 3 dias internado no isolamento, lá na Santa Casa, e chegou o enfermeiro, né, para fazer o exame, a coleta do material. Eles fazem a coleta do material da garganta e do nariz. E pegou o material e levou embora. Referente à sua pergunta, que momento eu descobri que era o H1N1? Um mês depois que eu já estava trabalhando. Chegou o resultado.
Demorou para ver, então. Demorou. Na Então verdade, demorou para vir a confirmação, né? Vocês tinham a suspeita de que fosse, acho que o tratamento foi em cima disso também, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, já fazia um certo tempo que eu já estava trabalhando, minha mãe me liga e fala, ó, chegou o presente aqui para você. De fato, você teve o H1N1. Então, aí eu fiquei um certo tempo internado na Santa Casa. Eu lembro que eu tomava, assim, doses cavalares de medicamento, mas fui muito bem tratado. E depois dessa melhora, né, o próprio Dr. Gonzaga mesmo, Dr. Gonzaga Gerli, né, chegou e falou, não, ó, você já está bem, vamos continuar o tratamento, ficar em observação em casa. Então eu fiquei mais um tempo em quarentena em casa, até Quanto retornar tempo levou tudo isso? Por em torno de um mês e pouco. Foi um mês e pouco. Do início da internação até a liberação. Do primeiros sintomas até a liberação para voltar para o trabalho mesmo. Para o trabalho, para as atividades da faculdade. Eu sei que é até interessante que as aulas foram suspensas em agosto. Em setembro eu estava internado, eu fui voltar lá quase no final de outubro para entregar o TCC e acabar a faculdade. Então foi uma loucura. Foi uma loucura. Você tinha noção de que pudesse pegar esse H1N1 e você achava que, na verdade, fosse um exagero os alertas que estavam sendo emitidos com relação ao H1N1? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse sentimento que você teve de que estava longe, de que estava distante, e quando viu, na verdade, estava dentro de você. Sim, sim. A gente, como até eu citei, na minha cabeça, até em maturidade, né, jovem quer sair, quer curtir, eu não imaginava, não. Não imaginava que pudesse acontecer. Eu acreditava que em Bariri não iria acontecer. Bom, nós perdemos o sinal, mas já está restabelecido. Vamos botar de volta aqui o Guilherme com a gente na tela para que ele possa continuar falando. Ô Guilherme, você estava falando a respeito justamente desse momento aí que você, na verdade, não estava muito crente de que estava tão próximo assim a questão do H1N1. E depois que você teve esse contato, essa suspeita a princípio, depois a confirmação veio mais para frente, quando você já estava praticamente curado, né? Como é que foi esse sentimento para você na hora ali, né? Aquele, comigo não acontece. É o famoso comigo não acontece, né? Aquele negócio que a pessoa fala assim, tá longe, tá lá nos grandes centros, tá na China, tá na Europa, Sim. tá no México, aqui não chega, mas chega, né? Chega e foi um aprendizado, né? E acredito que é o mesmo que... É um aprendizado que a gente traz para o nosso dia a dia. Hoje a gente está vivendo uma situação até parecida, até entendo que um tanto quanto pior, né? O Covid ele se dissemina até com mais frequência. Caiu a ficha, rapaz. Caiu a ficha. Quando tudo começou, novamente, parecia aquele cenário se repetindo, né? O mesmo filme. Lá na China está acontecendo. Não, calma, vamos conter as emoções, vamos se cuidar, vamos evitar aglomerações, vamos tomar cuidado, e até mesmo porque é algo assim que eu prezo muito. Quando eu tive o H1N1, as pessoas que me ajudaram, que foram os meus pais, meu pai e minha mãe, hoje eles estão na zona de risco, no grupo de risco. Entendi. Então é algo que eu preciso agora retribuir. Como? Ficando em casa, tendo a possibilidade, né, de ficar em casa. Vamos ficar, né? Vamos roer o pé do sofá aí? Vamos, mas vai passar. E então espero que passe. Passa, não passa. Eu costumo dizer, Diego, que dos grandes conflitos, das grandes dificuldades, surgem as mudanças, os pontos positivos. Todo mundo preocupado, como que vai ser daqui um dia, daqui um mês? Eu acho que agora o momento é da gente ter uma ciência, pensar na saúde coletiva. Porque eu posso pegar, eu não estou no grupo de risco,
mas eu sei que meus pais podem ter problema. Eu sei que eu posso transmitir para você e você vai chegar em casa e vai ter seu filhotinho ali esperando por você. É. Então, é um momento da gente entender um pouco os significados da palavra amor, da palavra companheirismo, da palavra empatia. E quando eu digo assim, que é das grandes dificuldades, dos grandes conflitos que surgem, as grandes soluções, as mudanças na nossa vida, se eu te perguntar qual é a categoria de automobilismo mais segura hoje, uma das, acredito que seja a Fórmula 1. Sim. Por que isso aconteceu? Um final de semana, lá em 1994, teve um acidente grave com o Rubinho Barrichello. No sábado, houve a morte de um piloto chamado Ratzenberger. E no domingo, o Ayrton Senna. Foi trágico. Puxa vida, perdemos pessoas que a gente via na televisão, que a gente amava muito, que a gente acompanhava. Mas, o que de positivo a gente pode tirar? Essa mudança. Vamos deixar os carros mais seguros, vamos se preocupar mais com a segurança das pistas. Então, a gente pode tirar coisas positivas dessa quarentena, desse confinamento. Acho que me alonguei demais, né? Não, mas você acha que acho interessante essa sua fala, Guilherme, porque muitas das vezes a gente só descobre que tem uma pedra ali na frente depois que a gente tropeça nela, né? E aí na próxima vez a gente não tropeça mais. É igual passar em buraco na rua. É uma vez só. Na segunda vez eu sei que tem um buraco por ali. Exatamente. Eu costumo dizer para os meus pacientes em clínica, Diego, que existe uma frase muito clichê: a vida é uma escola. Todo mundo fala isso. Sim. Meu pai, minha mãe sempre falavam, a vida é uma escola. E é verdade. Na escola a gente tem aquelas matérias, aquelas disciplinas que são mais legais, que a gente gosta. Tem umas que a gente não gosta tanto. Tem umas que a gente odeia, mas a gente precisa passar por elas para pegar o certificado no final do curso. A gente precisa passar por tudo para a gente se tornar algo melhor. Quando acontece frustrações, conflitos, dificuldades na nossa vida, a gente tem que olhar positivamente para isso. Sim. Somos frutos de uma natureza. Na natureza, se você tiver uma mata, você cortar aquelas árvores, provavelmente dentro de 5, 6 anos ela vai se regenerar. Então é algo natural. A gente tem que ter essa visão de que a gente pode crescer mesmo com essas dificuldades. Então, além essas dificuldades, é um dos pontos que a gente pode trabalhar para superar mesmo a quarentena, esse momento difícil, de isolamento, né, de quando a gente quer roer o pé do sofá, quando a gente quer surtar. A gente pode tirar proveito de tudo isso. Ô Gui, falando em quarentena, você como psicólogo queria aproveitar para explorar um pouquinho a sua profissão. Muito normal pessoas surtarem nesse momento de afastamento social, né? E até acho que hoje, numa situação mais potencializada, é a questão de excesso de informação. As pessoas elas ficam afastadas socialmente, mas ao mesmo tempo elas têm o celular na mão, elas têm uma televisão e a cada clique, a cada deslizada é uma informação nova, é uma notícia nova, é uma fake news que está aí para ajudar a atrapalhar também, vamos dizer assim, né? Enfim, são tantas coisas que a pessoa se informa, um avalanche de informações, né? E somados a essa questão do isolamento social, principalmente para pessoas que não têm essa condição, esse preparo para estar afastado, eu queria saber de você como é que a pessoa faz para chegar no momento e falar assim, o que está acontecendo? Vamos sentar, vamos pensar. Eu sou uma pessoa, o que tem que ser feito? Desliga o celular, joga na privada, como é que faz? E o interessante é o seguinte, a gente vive numa sociedade hoje que a gente é bombardeado de informações a qualquer momento. Se você pegar a Copa do Mundo de 1958, você sabia que o Brasil tinha sido campeão ali, a gente acompanhava no rádio, mas as imagens mesmo, as informações brutas, vinham naqueles rolos de cinema via navios
e chegavam aqui 6 meses depois. Então, a sociedade, o nosso mundo, àquela época, até então, a gente tinha esse domínio do poder esperar. O grande problema que afeta principalmente os jovens, tá? É esse bombardeio de informações. Sim. Se você considerar que em 2011 houve um tsunami no Japão e a CNN já estava com um helicóptero no meio do mar, transmitindo a chegada das ondas em Fukushima, na orla ali do mar do Japão, transmitindo ao vivo. Então as informações chegam muito, muito, muito. E a dificuldade as pessoas hoje em dia estão tendo essa dificuldade de processar essas informações e até de esperar, e gera uma ansiedade. Sim. Tá acontecendo tal coisa lá, quantos casos já tem, meu Deus do céu. Não, calma, a gente pode esperar, gerar ansiedade, e a ansiedade, ela é algo bom para o ser humano. Ela vem desde lá dos primórdios, nossos amiguinhos das cavernas, que era um mecanismo de defesa. Quando vinha uma tribo inimiga, um animal selvagem, ou eles tinham que ficar nesse estado para lutar ou fugir da ameaça. Sim. Porque nós, como seres humanos, nós temos o dom de pegar o que é bom e acabar complicando. E a hora que vem essa enxurrada de informações, e liga na Globo, na Record, e fala isso, a Record disse isso, o SBT disse aquilo, a gente meio que surta mesmo. E aí, para que lado que eu vou? Vou para a direita, vou para a esquerda? Eu paro? Será que eu tenho que sair de casa? Será que eu não tenho? Será que se eu tiver mal eu vou no médico? Eu não vou? Então a gente fica meio que para onde? O que fazer? E aí desenvolve natural essa ansiedade. Essa situação, né, de isolamento é até natural a gente se sentir estranho. Um peixe fora d'água, porque a gente não estava vivenciando. Todo mundo. Qual que era a rotina? Acordar, vamos levantar, tomar um café da manhã, vamos trabalhar. E agora em casa que eu tenho que levantar e não tenho o que fazer? E a pessoa meio que se culpa. Caramba, eu tô meio deprê aqui. Isso é culpa minha, eu não tô sendo produtivo. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Não, calma, a culpa não é sua, né? É um fato que foge do controle nosso. Sim. Então, tudo que é novo gera essa incerteza, essa ansiedade. A ansiedade gera, consequentemente, um sentimento, um pensamento de catastrofização, de que quando voltar ao normal tudo vai dar errado, tudo vai ser pior. Não, vamos pensar positivo, como eu citei anteriormente, né? Sim. Existe essa possibilidade. Enxergar o copo meio cheio ou meio vazio? Vamos enxergar meio cheio. E me diz uma coisa, Guilherme, como é que a pessoa, quando está surtando ali em casa, eu quero sair, eu preciso fazer alguma coisa, não tenho mais o que fazer, não sei mais o que fazer. Qual que é o segredo para a pessoa, de repente, conseguir centrar e não surtar? Em vez de se recorrer do celular, se recorrer a algum outro mecanismo, a uma outra atividade, como que ela faz isso? Primeiro, a gente tem que criar uma rotina. Eu vou ficar o dia todo em casa. Vou fazer home office, ou então minha empresa me liberou do trabalho. Eu vou pegar um papel, né, e vou ali colocar o que eu tenho que fazer naquele dia. E detalhe, principalmente aquelas atividades que a gente sempre disse, né? Putz, eu queria fazer tal coisa, mas eu nunca tenho tempo. E o que é mais engraçado é que as pessoas diziam que não tinha tempo, e agora tem tempo, a gente não sabe o que fazer. É como... Sabe o cachorro que corre atrás do carro, latindo, e a hora que o carro para, você não sabe o que fazer? Sei. A gente Estamos assim, né? Exatamente. Então, colocar ali atividades que eu sempre quis fazer, mas nunca. Um exercício físico. Se você jogar no Google, tem aulas gratuitas sendo disponibilizadas, cursos, né?
Como eu falei também, desliga a TV, vamos assistir um filme que a gente gosta. Guilherme, eu já assisti todos os filmes da Netflix. Já zerei a Netflix. Já zerei. É um momento, inclusive, da gente usar a criatividade mesmo. Vamos ler um livro? Olha só, me peguei domingo assistindo os Jogos do Corinthians de 1995. Vê se... Isso que é perda de tempo, né? Vamos ser sinceros. Eu já tô com saudade já de sofrer, rapaz, com o Corinthians, viu? Para esse ano é o que tem, viu? Falei ontem pro meu pai, olha, o Corinthians já não perde há um bom tempo, isso é uma grande vantagem. Né? Vamos manter o coronavírus, então. Não, vamos torcer que o Corinthians perca, mas... Ou melhor, vamos torcer que o Corinthians ganhe e que o coronavírus se vá. Usar a imaginação, né? Já pulou corda com o seu filho, pulou amarelinha, já ligou para o seu pai, pai, conta aquelas histórias que você contava da sua época, com o seu marido, sabe, fugir da caixinha, sair de dentro daquela caixinha e explorar as diversas possibilidades que tem dentro da sua casa. Né? A gente é capaz. Eu digo que dos pontos fortes do ser humano é as suas relações interpessoais. Seja... Nós tivemos mais uma vez um problema na conexão, já estamos de volta aí. Ô Gui, você estava falando a respeito justamente dessa questão da depressão, que um dos sintomas pode ser combatido aí com essa relação social, né? Com a pessoa ter essa facilidade de se relacionar com as pessoas e criar alternativas. Você acha que, até aproveito já para emendar uma pergunta, depois que passar esse momento aí do coronavírus, que nós estamos sendo obrigados a ficar isolados, sem ir no barzinho com os amigos, sem ir na lanchonete, sem ir para balada, sem ir para o cinema, enfim, depois que passar essa onda, é possível que apareça uma onda, de repente, de pessoas que precisem de auxílio médico por conta de depressão, por conta de ansiedade excessiva? Nós teremos aí uma segunda onda de doença que não a do coronavírus? Eu acredito que sim, Diego. Muitas pessoas já me relataram essa dificuldade mesmo, níveis de ansiedade. Nossa, Guilherme, ontem eu não consegui dormir porque, nossa, estou pilhado, já não sei mais o que fazer. Eu acredito que essa é uma tendência, sim, né, de surgirem psicopatologias muito relacionadas a esses transtornos de humor e de ansiedade, sim. Então, eu, respondendo a sua pergunta, acredito que há essa possibilidade. E para evitar, é relacionamento com a família. Sim, eu até citava que esquecemos, né? Não só com a família, mas as pessoas que nós amamos, que estão próximos de nós e que a gente, de certa forma, tinha esquecido desses valores. As pessoas moram na mesma casa, uma família de 4, 5 pessoas, mas ao mesmo tempo moram sozinhas, porque chegam do trabalho, um vai para o quarto assistir o seu Netflix, outro vai para o outro quarto, para a sala, assistir sua novela, fica no celular. Então, essa proximidade mesmo eu tinha se esquecido. Então, voltando ao pensar positivo, vamos torcer que isso seja um novo movimento, né? Vamos pensar positivo que daqui para frente não vamos pensar que vá surgir uma onda de doenças psicossomáticas, mas sim, vamos acreditar que possa ter um novo movimento, mudança de comportamento, que as pessoas possam, né, acima de tudo, como eu disse lá no começo da entrevista, ressignificar a palavra amor, companheirismo, empatia. Eu confio muito, sou muito positivo. Então não precisa ficar entrando em parafuso que o mundo não vai acabar de uma hora para outra. Não vai. Já dizia, né, a Lulu Santos, né? Acho que é Lulu Santos que fala como uma onda no mar que vem com ondas. Né? Então, eu acredito que muito em breve a gente vai estar podendo... Vou aí para Bariri te dar um abraço,
Venha. Tá vendo? Ó, faz tempo que a gente não se vê. Tá vendo? Precisa de algo atípico para a gente poder se ver, né, Diego? Aliás, venha pra cá que você vai estranhar como é que tá a rádio hoje, viu? A rádio tá totalmente diferente do que a gente Verdade. conhecia na época de fundo de granja aqui, viu, cara? Bacana, Tô que colocando bacana. o carregador na orelha. Ô Gui, eu queria agradecer sua participação, cara. Se tiver alguma coisa para acrescentar que você acha importante, fica à vontade. Caso Uhum. contrário, muito obrigado por esse bate-papo. Com certeza o pessoal que está em casa vai assimilar. Eu sei que às vezes é difícil você falar para uma pessoa, né? Ó, Uhum. assimila aí, pô. Não é pra pirar, é difícil às vezes a pessoa entender isso e conseguir assimilar. Né? É igual quando você fala para uma pessoa que está com febre, não fica com febre não, né? Mas Ah, é o remédio que a pessoa tem que tomar no caso da questão mental, né? Da questão psicológica, é justamente ações e o próprio força de vontade dele, acredito que seja isso mais ou sim. menos, né? E acima de tudo, Diego, é entender e buscar de fato. Ó, eu sou, como diz, suspeito a dizer, mas buscar mesmo uma terapia, buscar essa saúde mental, eu acredito que não há dinheiro no mundo que pague isso. Você ter a sua tranquilidade, de estar consciente de que tudo está em dia, tudo está ok, que eu estou com a minha consciência tranquila. Buscar essa terapia não é algo de louco, tá? Eu faço terapia, não sei, será que eu sou louco ou não? Dizem que psicólogos geralmente são um pouquinho doidos, né? Já Jornalista falta um também, para viu? jornalista também. Mas, e acima de tudo, nesse momento que a gente passa, não esquecer não dos nossos objetivos, das nossas metas, dos nossos sonhos. Vai passar essa dificuldade, vai passar, tem uma pedrinha ali no caminho, não vamos tropeçar nela não, se a gente tropeçar, vamos pegar ela e construir o nosso castelo, nossa fortaleza. Né? Então é essa a mensagem que eu tenho que passar para todo mundo, Diego. Obrigado, Gui, pela participação. Sucesso aí na sua profissão em Bauru. Sempre que vier pra cá, assim que passar, é claro, a questão do coronavírus, passe aqui para dar um abraço na gente, viu? Com certeza, Diego. Eu que agradeço demais a oportunidade. Foi muito bacana. Espero não ter me alongado muito, viu? Que quando o psicólogo começa a falar, Não, sai mas de o baixo. assunto exigia, pode ficar tranquila. Aliás, já aproveito para mandar um abraço para sua mãe e pro seu pai aí, o pessoal que tá na sintonia, viu? Eu mando um abraço para eles também, né? Que agora a nossa única possibilidade de estar se vendo é via aplicativos, Videoconferência. videoconferência, né, só por meios digitais mesmo. Tá certo. Mais uma vez, obrigado ao Guilherme aí do Prado que nos atendeu, falou com a gente nessa tarde, aliás, nessa noite já de quinta-feira. O Guilherme que é psicólogo, pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental, atende no programa de apoio social da comunidade Bom Pastor e também faz atendimentos clínicos aí. Ele que nos deu essa forçona aí, até vamos dizer assim, testemunhos, né, do que vivenciou. Acho que com certeza foi enriquecedor. Mais uma vez, obrigado, Guilherme. Um abraço, viu? Eu que agradeço, Diego. Até mais. Até. E a você que acompanhou pelo Facebook ou pelos 570M, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão vai estar disponível na íntegra, na linha do tempo. Lembrando que a gente fez por videoconferência, devido à questão do coronavírus, é claro, atendendo aí uma determinação da emissora e também orientação de órgãos de saúde nacionais e internacionais. Obrigado, pessoal que acompanhou e até a próxima.